Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Enlight Entrevista. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Felipe Alvarez e hoje nós temos a grata satisfação de receber convidados aqui para falar a respeito de um tema que está em alta, de um tema que é bastante interessante aqui para o mercado brasileiro, por que não também para o mercado internacional, que é a questão envolvendo tecnologia dentro de departamentos jurídicos, mais ligada às questões de operação e controle, que é o foco hoje aqui do nosso trabalho. A gente quer deixar um disclaimer para vocês também, um aviso de que todos aqui foram testados contra a Covid 2019, está todo mundo saudável aqui, todo mundo está bem legal, a gente está com álcool gel aqui, estamos todos bem protegidos e essa é a razão pela qual também nós não estamos usando máscaras aqui. Dito isso, quero então cumprimentar todos que estão aqui, Paulo, Guilherme Bordon, Samuel, que vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto que é tão intrigante. E a proposta de hoje, pessoal, é a gente conseguir falar a respeito de como a tecnologia auxilia as operações jurídicas, né? E por isso trouxemos aqui a Elo Tecnologia, que é uma empresa em que os dois convidados nossos que trabalham em departamentos jurídicos utilizam desse sistema, só que em diferentes momentos. Um que está fazendo um momento mais de implantação do projeto, trabalhando as questões aí, ambicionando coisas novas, e temos o Paulo, que já trabalha com o sistema já tem um tempo e que já está mais acostumado com todas as funcionalidades do sistema e também como ele pode ser útil nas ideias que a gente acaba tendo, na oficina de ideias que o departamento jurídico vivencia. Obrigado por vocês estarem aqui. E eu já queria de imediato, né, emendar uma pergunta e uma proposta de debate para todos nós, sem, vamos dizer, o desejo de ser o primeiro ou o segundo, mas a gente fazer um encontro de ideias mesmo, fazer diferente. Eu queria emendar assim, basicamente, quais têm sido, ou quais foram, no caso, as principais melhorias, né, que hoje vocês já, em ambientes diferentes, em momentos diferentes, conseguiram visualizar através, né, do sistema da Elo? Controle de valores, né, controle no detalhe, né, conforme os fiscos federais, né, então a gente tem o controle exatamente. Então acho que isso foi algo que é muito bom para a gente. E o que você acha, assim, que, por exemplo, poderia, do ponto de vista de tecnologia, das melhorias, até para conversar aqui com o Guilherme, está com a gente, você apresentaria de coisas que você tem ideias e que gostaria que isso pudesse vir para o sistema? A gente tem conversado, tem refletido sobre algumas questões, questão do BI, né? Ela tem uma série de possibilidades, ela é flexível, né? Talvez, assim, quando ao você construir a ferramenta, você ter essa ideia, porque ela é flexível, ela faz o que você... Se você não tiver alguém que fala assim, isso aí vai virar bagunça. E aí depois você vai criar a ferramenta, ela é muito boa, ela vai te entregar, porque ela é flexível, né, os Elo Fields lá. Só que depois ela vai ficar uma bagunça. A gente, quando a gente fez a proposta, lá a gente tem um cenário com várias empresas que já têm seus sistemas, e a gente tem feito um sistema de cada vez. A gente fez a parte do tributário federal. E eu falei, poxa, melhor que a gente vá devagar, né? É melhor uma entrega pequena, mas consistente, do que você, de repente, viajar. Acho que você tem que ter o norte daquilo que você gostaria, que é a integração com vários sistemas. Isso acho que é o seu norte, mas você vai subindo um degrau de cada vez. E talvez na hora do projeto, ter alguém que fale, breca aí, isso aí. E o advogado não tem naturalmente aquela mente de processos, né, de etapas, né? É algo que eu, como venho da área tributária, acabei tendo um pouco mais de familiaridade com números e tudo mais, mas no geral, quando a gente dá muita abertura, assim, faz aí, nossa, isso, acho que o Paulo deve ter um pouco disso também, né? Pra gente, acho que foi mais assim. Primeiro quero agradecer, Felipe, pelo convite, né? Agradecer pela oportunidade de bater esse papo aqui com o Guilherme, com o Samuel, contigo.
nós vimos numa realidade em que nós tínhamos um sistema que, na verdade, ele não era um RP jurídico, ele era um sistema com uma característica muito mais de repositório de dados do que um RP jurídico, e eu não tinha basicamente workflow construído para nada, eu não tinha workflow para nada, né? Eu tinha ali alguma coisinha, mas a maioria das solicitações vinham por e-mail, todas na verdade vinham por e-mail, né? A questão de você conseguir ali criar uma trilha para obter subsídio, eu não tinha isso. Então, acho que a primeira grande contribuição no momento que a gente implanta o ELO é a questão de visibilidade. Então, agora eu passo a ter uma visibilidade muito maior e muito mais clara da quantidade de processos e operações que eu tenho. Nós começamos a implantar pelo contencioso, né? A gente ainda tem aí, acho que uns 2 ou 3 módulos para implantar, né? Com a ELO, mas começamos pelo contencioso, por questões óbvias, né? Era a maior dor. Então nesse momento, quando a gente implanta, a gente ganha o aspecto de visibilidade. Então, agora, para o advogado, para o gestor, fica mais claro o tamanho do que ele tem de trabalho, a quantidade de trabalho, a carga de trabalho que ele tem. Uma outra coisa que foi boa é que isso permitiu que nós conseguíssemos construir workflows e processos para equipes diferentes, né? Então hoje, por exemplo, o meu processo de pagamento, ele corre todo pela minha equipe de controladoria. Num determinado momento, eu tenho ali a interação do advogado, mas todos aqueles trabalhos que o advogado, que não são técnicos, né? Vê se a guia tá junto, foi juntar a guia, se o cálculo tá batendo, se o escritório adequou, por exemplo, o valor do processo a esse pagamento que ele está solicitando para ver se tá batendo a probabilidade e o risco ali e tal, né? Tudo isso a gente conseguiu, através da criação do workflow, segmentar, né? Então hoje é uma equipe específica que faz isso, e num segundo momento, conforme eu vejo as etapas desse workflow, hoje, por exemplo, a gente já está conseguindo implantar RPA para isso. Então, num primeiro momento, eu crio o workflow, né? Consigo tirar esse workflow de dentro da área de prática legal, e agora eu já consigo, por conta desse workflow construído, implantar um outro componente de tecnologia que vai me dar muita eficiência nesse processo, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha ali e desculpa se eu vou começar a dar exemplo, mas a gente tinha ali um processo, por exemplo, que é tonto, mas juntar comprovante. Eu precisava juntar o comprovante de pagamento, né? E junto na pasta. Quem fazia isso, por exemplo, com a gente ali, era um recurso que fazia isso, era um aprendiz que fazia isso. O aprendiz perdia praticamente a semana dele inteira fazendo isso, porque tem que pegar o comprovante no banco, baixar, faz download e tal. No momento que a gente coloca isso no workflow, e no momento que eu tenho uma etapa dentro desse workflow que é específica para a juntada de comprovante, a gente conseguiu espetar um RPA, e hoje o que ele fazia, o RPA faz em 1h30. Então, visibilidade, né? A construção a construção de workflows e tarefas, e com isso permitir segmentar melhor o trabalho, e agora, por consequência, a possibilidade de eu conseguir aportar outras tecnologias que vão melhorar a minha eficiência. Eu acho que ter o ELO, até ter implantado o ELO, acho que ele acabou possibilitando isso, né? E da gente ser um pouco mais ambicioso, no sentido de que, por exemplo, agora a gente já está falando efetivamente de modelos preventivos e preditivos, né? A gente já está conseguindo, com o ELO, né, com o RP, a gente já está conseguindo ambicionar esse tipo de projeto, né? Que vai realmente aí sim trazer uma eficiência, mais eficiência financeira e tudo mais. Você trazer previsibilidade e visibilidade, né? Esse é essencial. E o ELO trouxe isso pra gente, a gente conseguiu. E aí, eu acho que uma questão, você não precisa ser tão ansioso. Se você está migrando, você pode fazer que nem o Paulo, acho que é um bom exemplo disso. Você vai, sobe o degrau, depois a ferramenta é flexível para você depois ver como aquilo funciona e criar uma nova funcionalidade e assim por diante, e vai trazendo
esse benefício, né? Não, e esse conceito aí de ir entregando em fases, né? Às vezes, até se é possível você entregar em pequenas etapas, você vai entendendo o processo e vendo onde é que você vai melhorar. Porque às vezes você imagina um projeto, eu quero tudo perfeito, eu quero controlar tudo. Então, vários workflows, várias etapas, vários controles. Primeiro, você vai demorar muito para entregar, então você traz o valor agregado para a empresa depois de muito tempo. Então, isso já é uma coisa negativa. E segundo, às vezes o que você idealiza no papel não é o que acontece na prática. Então, você imagina no workflow, cada tarefa que você tiver, você vai ter uma pessoa aprovando. Então, se a pessoa não aprovar, não tem tempo para aprovar, aquela tarefa vai travar o seu processo. Então, acho que é muito legal esse conceito aí de você ir fazendo por partes, você vai melhorando o processo conforme você vai atuando. Então, isso eu acho que é fundamental. E essa questão de sempre estar buscando melhorias no processo como um todo. Então, colocando RPA depois, trabalhando no preventivo, acho que essa questão de multitecnologia, de você trabalhar com plataforma, integrando várias plataformas diferentes, acho que isso traz bastante valor agregado. De seguro, né? De emissão de seguro-garantia, essa integração que vocês estão trabalhando. Essa tecnologia é bem interessante mesmo. Explica pra gente como que vai funcionar, como que está funcionando isso no sistema. Então, agora a gente está no momento de conseguir integrar outras plataformas, especialmente corretoras, você conseguir ir lá no mês, você está num workflow, vou recorrer sim ou não? Vou recorrer. Você quer um seguro garantia? Quero. Daí já vai, integra com a seguradora, ela emite a pólice, tem seguradoras que emitem de 20 a 40 minutos, já emitem a pólice, já volta para o sistema, e daí você continua o fluxo. Então, isso daí já é uma coisa que você traz confidencialidade no processo, você mitiga risco, você garante que você tem a pólice, né? E com a decisão do CNJ, né, que permitiu você substituir todos os depósitos, utilizar para o trabalhista, isso traz eu tenho visto assim, em alguns clientes até uma situação que é ainda esse tipo de substituição de garantia de uma forma muito manual, assim. Então pede ao escritório, o escritório faz a petição, aí envia, e depois para controlar o que ele liberou, o que ele deixou de liberar, fica terrível. Agora, uma outra coisa que eu também lembrei, até por conta da sua fala da questão do tributário, que você começou pelos tributos federais, é que o ELO está fazendo uma espécie de comparação entre índices. Como é que funciona isso, Guilherme? Isso é muito legal quando você começa a entrar no estadual e no municipal. A gente tem uma ferramenta que ele compara com a Selic. Então você imagina, eu faço ICMS pelo índice, pela regra, e eu vou comparar com a Selic. E a diferença disso eu posso jogar no meu remoto. Então é legal porque você tem um cálculo específico do estado, do município, só que o seu pior cenário você vai fazer pela Selic. Então você sabe a diferença, o ELO calcula automaticamente a diferença entre um e o outro, e daí você indica lá para a auditoria, realmente, estou calculando pelo estadual, estou calculando pelo municipal, só que comparei com a minha Selic e eu considero que essa diferença, se ela for maior, eu já jogo automaticamente no meu remoto. Então isso é uma coisa bem legal, porque quando você está falando tributário, normalmente os valores não são pequenos. Uma diferença lá de 2, 3% aí faz muita diferença mesmo. E assim, uma coisa que também eu acho que é legal da gente abordar até para o pessoal que está nos assistindo, é com relação a momentos de ELO, né? Momentos onde você tem uma fase de implantação mais embrionária, né? Que me parece ser o caso lá onde você está atuando, né? Uma fase que ela está ainda mas ela é menor com relação àquilo que já o Mercado Livre já está atuando, no sentido de quais foram as suas principais dificuldades, né? E também os principais ganhos que você vê nisso, e aí fazer um contraponto com o Paulo do que ele viu na operação, porque são empresas distintas, com políticas completamente distintas, mas usando exatamente o mesmo software que é o software da ELO. Então, gostaria que vocês pudessem abordar isso para o pessoal aqui que está nos assistindo. Como eu tenho a gestão direta de alguns processos, né? Então, a gestão direta, como é minha, isso eu consegui trazer o ELO para o nível que eu gostaria. Então, essa é a gestão. A outra parte é a gestão indireta, onde você tem descentralizado, então é um outro departamento, né, que realiza, às vezes ele não tem subordinação, então você trabalha muito pela cooperação, então não necessariamente você tem como impor, então acho que a questão é a leitura da cultura, né, então você faz uma leitura daquilo que encaixa para determinada cultura, porque não existe solução pronta, você precisa fazer uma análise,
E lá a gente tem trabalhado disso, respeitando a cultura. Porque tem até uma frase do Peter Drucker que fala, né, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, não adianta você ter a melhor das estratégias se aquela cultura não está preparada. Então você respeitar a cultura da empresa. A empresa tem uma história, ela chegou até ali, não foi por acaso. Então o que às vezes a gente vê é mentalidade de curto prazo, o pessoal chega já querendo mudar tudo. Não é porque você fez isso numa empresa que você vai chegar na outra e vai fazer daquele jeito. Às vezes isso você vai respeitando. Eu vejo que esse respeito à cultura e você vai entregando paulatinamente, aí os dados vão falando mais alto. Você entregou o dado fala. Aí o dado te faz você levar para um novo patamar. Aí o dado vai falando. E a gente está numa era de muita cobrança, de informações, né? Então você vai parametrizando. Eu acho que é isso. Para a gente tem sido um caminho que tem sido. E o mais legal é o apoio da gestão que a gente tem tido para implementar. Então a gestão, é muito importante que a gestão esteja apoiando, né, a administração, esses avanços, e a gente consegue ir conciliando, né, as demandas. A implantação do Elo, né, na verdade, eu ia falar que ela foi um desafio, não, ela está sendo um desafio, porque eu acho que tem uma característica importante, especificamente no nosso projeto lá no Elo, que a gente está falando também de uma implantação que é Latam. A gente conseguiu implantar aqui no Brasil, né, mas agora a gente tem aí a implantação que vai ser feito nos demais países, né? Na verdade, para toda a América Latina, né? Então isso é um desafio também, porque isso exigiu, eu entendo que isso exigiu tanto da Elo quanto da empresa, né? Uma disponibilidade para entender, né, a realidade de cada um, né, nem falo de cultura, mas a realidade processual de cada país, né, e aquilo que faria sentido que fosse unificado, aquilo que não faz sentido que seja unificado, né. Então isso é desafiante, isso por si só já é desafiante. E acho que uma outra coisa que é importante colocar que é o seguinte, né? A maioria quando a gente fala de implantação de sistema em departamento jurídico, acho que existe às vezes um grande erro nosso do departamento jurídico, e você pontuou muito bem, porque assim, você precisa ter uma cooperação, é um trabalho que tem que ser, ele é um trabalho, é uma co-construção entre o departamento jurídico e a software house, e eventualmente até com uma consultoria que está apoiando, porque infelizmente grande parte dos departamentos, grande parte dos gestores, eles têm uma ideia de que é um negócio meio plug and play, né? É como se você tivesse comprado uma cafeteira e legal, eu vou pegar ali, eu vou espetar essa aqui na tomada e maravilha, tudo aquilo que eu sempre quis agora vai acontecer, e na verdade não é isso, né? Então você tem uma etapa de planejamento e de construção gigantesca, né? Mas é algo que não vai ser que a software house não consegue fazer sozinha, porque ninguém melhor do que você para entender o teu negócio, ninguém melhor do que você para entender os teus fluxos, né? Ninguém melhor do que você para entender o teu planejamento estratégico e entender o que você quer com a implantação do software, né? Porque também tem isso, né? Você precisa ter clareza. Eu estou implantando o Elo. Por que eu quero implantar o Elo? Porque eu quero ter mais controle, né? Eu quero ter uma estrutura de dados melhor, porque eu entendo que ter uma estrutura de dados melhor, né? É importante você ter isso, até para que você possa focar aonde que esse projeto vai começar a se desenvolver, né? Porque de repente, se você está dizendo que você quer um controle melhor, pera, eu preciso entender se eu tenho aqui todos os meus processos de entrada bem mapeados, se o meu data entry está bem mapeado, né? Se não está, quais são os pontos de controle? Então, esse é um ponto, né? Ou seja, tem que ser um trabalho de co-construção. E outra coisa, assim, é um negócio, você falou da estratégia, né, como que é a cultura que devora a estratégia no café da manhã, assim, isso é uma outra coisa importante que, assim, você tem que entender que nós temos que entender que existem fases, realmente é um ciclo de melhoria contínua. Assim, você faz um casamento, né, então você pensa em algo que aí você vai alinhando, você vai azeitando, você vai, às vezes aquilo que você queria não é possível ser feito naquele momento, então você vai fazendo
uma outra entrega, e com isso você vai fazendo uma melhoria contínua, e você não deixa para, de repente, ter uma pressão grande, agora tem que fazer por uma questão de auditoria, por uma outra questão. Não, você foi fazendo paulatinamente, aí você tem o controle, você tem aí você vai seguindo pela materialidade. Por que a gente começou pelos tributários? Pela materialidade. Então, assim, aí você vai tendo uma materialidade de controle e outras demandas. Hoje também tem muita informação nos tribunais, né? Tem empresas aí que a própria Law e outras empresas no mercado que também buscam informações no mercado, nos tribunais, a gente consegue fazer esse confronto, então isso é muito bacana, né? Não, e essa coisa, né? Acho que o processo como um todo, você acaba revendo o processo, né? Porque não é só o software. Então, muitas vezes você precisa entender o seu processo, às vezes o processo que você está fazendo, ele pode ser alterado, né? Você consegue ganhar eficiência. E daí sim, você tendo aquilo mapeado, você tem o software. Então, acho que o processo de implantação, ele é muito... ele tem que ser a 4 mãos. A 6 mãos, né? Porque você envolve TI, você precisa envolver a controladoria, você precisa envolver o financeiro, ele não é mais um processo só do jurídico, né? Então, ele é, exatamente. Então, acho que é muito importante ter em mente que não é uma coisa plug and play. Acho que esse é um grande ponto. Um exemplo que eu dou, por exemplo, a gente está agora ali num processo em que a gente está fazendo a integração, as integrações com o SAP. Né? Cara, integração com o SAP, sendo bastante transparente, eu, enquanto departamento jurídico, eu não consigo aportar muita coisa, né? Basicamente o que eu preciso dizer é assim, olha, tá vendo esse pagamento? Ele precisa aparecer ali, né? E tudo mais. Agora, então nesse processo, por exemplo, quem está acompanhando muito mais é a minha consultoria de SAP, o meu financeiro, mas é algo que tem que ser construído mesmo, né? Não posso chegar e falar assim, olha, o financeiro agora eu vou fazer a integração e aceita aqui a API dele, né? E é isso que a gente vai fazer, né? Então se a gente não começa, né, esse processo com um processo mesmo de co-construção, de colaboração, como você bem colocou, as barreiras elas são muito mais de fato culturais e operacionais do que talvez do sistema. E assim, ter uma visão de não caçar as bruxas, sabe? É uma visão de gente, a gente está aqui porque a tecnologia nos ajudou a chegar até aqui. Não era possível ser feito antes, agora é possível. Então, todo mundo, tudo bem se tinha alguma questão aqui que pode ser melhorada, porque a gente está junto nessa, a gente está construindo junto, e essa ideia de colaboração é muito bacana, porque eu vejo quem tiver aberto a isso, a gente vai se ajudar e vai evoluir muito mais, né? Como jurídico, mostrar a força do jurídico. Eu vejo que o jurídico ele é estratégico para a companhia de uma forma tamanha, porque ele centraliza várias questões importantes da companhia, saber traduzir esses dados e mostrar esses dados para que a companhia, às vezes, para uma área de compliance, para uma área operacional, que você consiga mitigar, isso é muito bacana, né? Uma coisa que a gente tem notado, né, e que até foi alvo de muitas críticas até da academia brasileira, a substituição de algumas matérias no campo do direito, nas universidades de direito, que elas não são mais tão necessárias como elas eram antigamente, né? Então, a gente tem alunos aqui, né, da Universidade de São Judas, da Universidade da FMU aqui, que trabalham aqui na Enlighten, eles comentaram comigo que agora, a partir desse segundo semestre de 2020, haverá, inclusive, a inclusão de algumas disciplinas que serão ainda optativas, mas como, por exemplo, gestão de projetos. Sim. O que vai contribuir muito para que a pessoa consiga, dentro do departamento jurídico, trabalhar questões relacionadas a um sistema que precisa, na minha opinião, não sei qual de vocês, podem comentar, mas para mim, sistema jurídico, ele precisa ser personalizável, desculpe. Ele precisa ter essa característica, porque você vai pensar de uma forma, eu vou pensar de outra forma, o Samuel vai pensar de outra forma, e no final das contas, os três estão consumindo a ferramenta de tecnologia. Sim. Então, se não conseguir fazer dessa forma, a gente acaba tendo uma coisa extremamente engessada e vira um planilhão. Sim, e isso na academia é muito importante, porque se o advogado, você pega a cultura do advogado hoje, que não tem nada, praticamente você tem uma economia, algo singelo lá no começo, primeiro, segundo ano, depois você não tem nada, isso ajuda a fomentar, porque aí você tem uma ferramenta que é capaz, mas você não tem gente que por trás que é capaz de estruturar ela. Então isso é muito necessário, né? A gente defender novas técnicas, né? Acho que tinha que ter matemática na faculdade de Direito. Eu brinco,
né? Eu acho que quem já talvez até piada velha, porque talvez o pessoal sempre já deve ter falado isso várias vezes, mas eu sempre brinco é o seguinte, né? Por exemplo, e sem prejuízo disso, né? Então, mas nós tivemos aí, sei lá, 5 anos de processo civil, 5 anos de processo penal, direito ambiental. Na minha faculdade, por exemplo, eu tive estudo do homem contemporâneo, né? Ótimo. Mas eu brinco que assim, eu não tive meia hora de um professor que chegasse para ele e falasse: olha, você tá aqui porque você quer ser advogado, você quer ter um escritório. Então tá bom, coloca aí, abre aí, vou te dar uma ferramenta jurídica. Excel. Abre aí. A1, coloca aí, aluguel. Né? Coloca aí embaixo disso, coloca água, coloca luz, coloca café, coloca produto de limpeza. Quanto você acha que vai gastar? Olha, tá aqui. Para você ter um escritório, você precisa ter um capital de giro de R$5.000. A gente, cara, isso, olha só, né? A gente prepara um profissional, a nossa academia prepara um profissional para o trabalho liberal, né? Para a atividade liberal principalmente, né? Aqui a gente está falando, aqui nós dois somos advogados corporativos, e isso é um outro problema também, que a academia também não te prepara para ser um advogado corporativo. Né? Ela não te prepara para ser um advogado corporativo e ela prepara o cara para ser um profissional liberal, mas a gente também não fala para esse cara: olha, tá bom, você quer ter um escritório? Para ter um escritório você vai ter que pagar aluguel, café, enfim, né? Link de internet, né? E quando você traz, né? Eu acho que esse tipo de disciplina, além de te ajudar do ponto de vista da gestão como um todo, e aqui eu não posso, mas é imensamente rico quando você vai trabalhar aí pensando já numa implantação de uma ferramenta, né, e tudo mais, porque isso, e é engraçado, né, porque assim, a gente fala, né, é processo civil, né, é processo, né, eu acho que uma vez estava até conversando, por exemplo, eu estudei processo civil pelo professor Humberto Teodoro Júnior, e uma coisa que sempre me ajudou muito no estudo de processo, nos materiais dele, é que justamente no final ele tinha um fluxograma. Ele tinha um fluxograma de todas o fluxograma daquela, né, olha, a oposição de terceiros, o fluxograma da contestação. Então, é muito estranho, porque daí eu falo, isso me causa estranheza, porque nós advogados deveríamos ter uma cabeça para processo muito mais aberta do que nós temos. Até mesmo para quando você vai despachar uma petição, você pensar diferente, né? E você às vezes estabelecer fluxogramas, você deixar algo mais visual para o juiz, isso ajuda demais, né? Então, tecnologia é algo que tem que ser inserido na faculdade de Direito para ontem, né? Bom, pessoal, nosso tempo felizmente se esgotou aqui, o papo fica bom, né? Vai ficando, né? É muito legal conversar sobre isso. Agradeço muito a presença de vocês aqui na Enlighten, realmente é um prazer tê-los aqui, especialmente porque esse compromisso nosso, né, de divulgar o que gestores estão fazendo sem qualquer tipo de apelo comercial é algo que traz para a gente um sentimento muito nobre, principalmente porque as pessoas que acabam nos assistindo são pessoas que ainda estão começando a carreira, né, ou que já têm até alguma vivência na carreira e quer migrar do escritório para o departamento jurídico, não sabe como, e aí já fica, né, a dica do que vocês estão fazendo para que essas pessoas também se aperfeiçoem nesse tipo de situação. Eu acho que, Guilherme, é muito mais fácil a gente conversar com alguém que conhece, nem que seja um fiapo de gestão de projeto, do que conversar com um advogado das antigas, por exemplo, não é? Sim. Eu acho que essa questão de você levar esse tipo de conteúdo é fundamental, ajuda muito. Um ponto que eu queria também comentar, que agora a gente está no final, esse negócio de tecnologia com advogado é uma coisa que, se você não começou a fazer, procure, porque é muito importante. Eu acho que não é uma coisa que tecnologia vai tomar o lugar do advogado, mas não, ele vai unir. Tecnologia e o advogado cada vez mais vão se unir. Tecnologia busca ferramentas, possibilita com que o advogado melhore nas suas atividades, consiga muitas vezes trabalhar. A gente trabalha com corporativo, a gente trabalha com grandes quantidades de dados, tecnologia ajuda muito isso. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma unificação entre os dois. Então acho que esse ponto é muito importante, que eu queria deixar aqui também.
Bacana. Bom, esse foi o nosso debate aqui com advogados corporativos, né, com o pessoal da Elo Tecnologia. A Enlighten tem como principal objetivo realmente fazer essa reunião de pensamentos. Foi possível, a gente finalmente conseguiu fazer isso hoje, então é algo que a gente fica muito feliz, sabendo de todas as circunstâncias envolvendo a Covid, das agendas complicadas que nós temos, mas a gente quis levar para vocês aí de casa, aqueles que estão aí ansiosos pelo retorno ao trabalho, que buscam novas oportunidades de emprego, trabalhar questões que estejam realmente mais dedicadas a esse assunto. Fique conosco nas nossas atividades e acompanhe a gente nas redes sociais, tanto da Elo Tecnologia quanto da Enlighten. Até mais!